Amém. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Bom dia, queridos. Como é bom nós estarmos aqui esta manhã. Esse sentimento, pastor Rafael, é recíproco. Eu sinto muita alegria em estar aqui com os irmãos. Nosso relacionamento começou alguns anos atrás, quando a igreja era lá do Motorama, né? Lá perto do Spani. Perto do Spani? Ali é Spani. Numa consagração pela manhã, não foi isso? Lembra? Fui pregar numa consagração pela manhã e de lá nós viemos pregar no outro culto e aqui nós estamos. É sempre uma alegria rever vocês, caminhando, servindo a Deus. Pastor Ricardo Fernando, juntamente com a sua casa, sua família. É muito bom. Gostei do baixo aí, viu, pastor? Volta logo, Jesus, faz toda a diferença. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 14, que é o tema que os irmãos estão trabalhando. Já quero parabenizar a igreja pelo aniversário. 9 anos de bênção que Deus tem conduzido os irmãos nesse propósito de renovação. Assembleia de Deus renovar. Versículo 15, a parábola da grande ceia. Diz assim, meus irmãos: e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Amém, queridos? Pode tomar assento, meus irmãos. Eu quero, nessa manhã, conduzir aqui a nossa participação como estudo. Então, alguns trechos da Bíblia nós vamos analisar. Vamos aproveitar para conhecer um pouco mais essa parábola. Às vezes é difícil, né, a gente parar um pouco para meditar parábolas. E quando a gente lê uma parábola dessa na Bíblia, às vezes não liga muito bem o que está sendo dito, né? Por que Jesus contou essa parábola? Qual que é a lição dessa parábola? E hoje eu quero trabalhar com os irmãos com mais detalhe. Então não vai ser uma pregação, vai ser um estudo da palavra de Deus. Você sabe que o Lucas era médico e todo médico tende a ser detalhista. Ele se atenta a muitos detalhes porque isso faz diferença. Você está sentado na frente de um médico, você está falando para ele do que está acontecendo, ou a criança que não sabe expressar, a mamãe está falando para o médico, ele está observando tudo. Até a forma que você fala, da onde está doendo, o que está acontecendo, o que você está sentindo, a forma que você está se expressando. Então ele está coletando ali muitos detalhes que vão ajudá-lo a diagnosticar aquilo que está acontecendo com você, a receitar o remédio, o tratamento. E você percebe que o Evangelho de Lucas, ele é mais detalhado em algumas coisas que os outros simplesmente citaram
ou não citaram. E uma coisa interessante é que ele foca muito essa veia ministerial de Jesus de alcançar os perdidos e os pecadores. Porque, de uma certa forma, quem está no pecado e precisa de Jesus, está sofrendo a maior doença que um ser humano pode sofrer, que é o pecado, a ausência de Deus. E precisa de cura. E a cura é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Lucas vem apresentando este evangelho, ele vem apresentando o Cristo que recebia pecadores. O Cristo que prostitutas chegavam aos seus pés e choravam e derramavam perfumes. O Cristo que entrava na casa de pecadores e comia com eles. O Cristo que tocava os leprosos. O Cristo que sarava os doentes. Lucas está enfatizando, destacando esta parte, esta veia do ministério de Jesus, que é alcançar os oprimidos. E aqui nós estamos diante de uma parábola. Uma parábola era das diversas que Jesus contou, inúmeras e inúmeras parábolas que Jesus contou e que existe também na Bíblia Sagrada. É como se você quisesse explicar uma verdade e construísse uma torre ao lado de uma torre da verdade. E através dessa torre de história, você vai trazer princípios e verdades para poder ilustrar aquela torre de verdade que já existe. Então, existem princípios, existem verdades, e quem precisa ilustrar essa verdade que existe, então vai erguer uma parábola ao lado dessa verdade. E através de uma história, através de alguma coisa que tenha acontecido, ele vai explicar aquela verdade que já existe. Parábola tem o poder de responder perguntas. Muitas das parábolas que Jesus contou foi para responder perguntas. Por exemplo, quem é meu próximo? O fariseu, querendo excusar-se, querendo justificar a si mesmo, pergunta para Jesus, mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola do samaritano. Então, parábolas têm o poder de responder questionamentos. Parábolas têm o poder de elucidar verdades, que muitas vezes as pessoas não conseguiam compreender as pregações dos fariseus, os ensinos dos fariseus. Com uma parábola de Jesus, eles compreendiam. Se você perguntasse para um fariseu, o que é o reino dos céus? Ele daria uma aula tão extenuante que no final você estava cansado e não sabia o que era o reino dos céus. Pergunta para Jesus, o que é o reino dos céus? Ele conta uma parábola. O reino dos céus é um homem que estava trabalhando a terra e achou um diamante nela. E aquele diamante era de tanto valor que ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele diamante. Isso aqui é o reino de Deus, que vale a pena você abrir mão de qualquer coisa para tê-lo. E numa parábola Jesus conseguia trazer para as pessoas a profundidade do reino de Deus. E quando a gente entra nessa parábola, Jesus está no seu ministério na última semana dele, na semana da Páscoa. Jesus está na casa de um fariseu. Veja comigo capítulo 14, versículo 1, para a gente pegar aí o contexto da parábola. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Jesus estava na casa desse principal dos fariseus, era um sábado, chega ali um doente, Jesus o cura, e ali Jesus começa a trazer então algumas parábolas, provavelmente um jantar. Eles estão sentados em torno da comida, porque não existiam mesas como a gente conhece hoje. Como ele era rico, então ele tinha um pequeno tablado onde se colocava as comidas e almofadas ao redor dessa mesa. Todo mundo se sentava à mesa, por isso que era importante lavar os pés. Toda casa de um judeu tinha as talhas de água lá fora para poder fazer a asepsia dos pés, porque os pés estavam muito próximos à mesa, à comida. E eles, então, sentados ali, observando Jesus, Jesus passa então a expor uma parábola. Que uma das características da parábola é
alimentar os humildes e encobrir as verdades dos arrogantes. Como alguns pregadores dizem, é dar comida para a ovelha, girafa não consegue comer. Porque você traz a verdade a um nível tão simples, que as ovelhinhas conseguem comer, e aqueles que estão muito acima, eles não conseguem comer. E é nesse ambiente, onde Jesus está sendo provado com os olhos, Jesus está sendo analisado de cima a embaixo, é que Jesus propõe algumas parábolas. Primeiro, ele começa com a escolha dos assentos. Quando você chega num lugar onde você se assenta, se você se assentar lá na frente, corre o risco de o lugar da frente estar sendo reservado para uma outra pessoa mais importante, e a pessoa que está organizando a festa falar: olha, você pode sentar um pouquinho mais para trás, porque chegou o meu convidado e você ocupou o lugar dele. Enquanto que você procurar os últimos lugares, você pode ser honrado, porque você vai sentar lá atrás, e aí o que está organizando a festa vai te ver lá atrás e vai buscar você, e na frente de todos vai honrá-lo. Esse lugar da frente foi reservado a você. Jesus conta essa parábola, Jesus cura aquele hidrópico, essa doença, hidropsia, era a pessoa que vai acumulando água e vai sofrendo deformações no seu corpo por causa do acúmulo de água. Jesus cura aquele homem, e era sábado. Jesus fala sobre ressurreição, na parábola anterior, recompensas quando os justos ressuscitarem. E quando um dos que estavam ouvindo Jesus ouve tudo isso que Jesus fala, ele faz uma exclamação. E a exclamação inicia a nossa parábola, que é o versículo 15. E ouvindo isso, um que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão. Som. Quando esse que estava à mesa ouviu e viu Jesus produzir milagres e falar daquela forma, ele fez uma exclamação. Ele diz assim: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Olha a exclamação dele. Senhor, se existe ressurreição e os justos serão recompensados, se existe poder para curar enfermos, se existe honra para aquele que escolhe os derradeiros lugares, então o que vai ser então, o que não vai ser comer pão no reino de Deus? É isso que ele quis dizer. Se aqui vão acontecendo essas coisas, se eu sentado aqui à mesa estou contemplando tantas coisas da sua parte, o que não vai ser comer pão no reino dos céus? Aí Jesus pega, pastor Rafael, essa fala dele e vai elaborar mais uma parábola. Jesus não disse para ele assim: ó, que legal, você conseguiu visualizar. Jesus não disse assim: ó, você é inteligente, rapaz, você conseguiu perceber o que eu estou falando. Não. Jesus vai explicar para ele o que é o reino dos céus. Já viu que tem umas coisas que Jesus não responde assim na hora? Lembra da mulher samaritana, capítulo 4 de João? A mulher samaritana diz assim: o senhor por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Porque ele cavou esse poço, ele deu de beber aos seus servos, ele mesmo bebeu dessa água, e agora o senhor está falando que tem uma água aí que vai... O senhor por acaso é maior do que o pai Jacó? Jesus não fala assim: mulher, eu sou muito maior. Jesus não responde para ela assim. Jesus compara as águas. Jesus fala assim: se você beber da água que o pai Jacó te deu, amanhã, meio-dia, você está aqui pegando água de novo, porque você vai estar com sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Simples. Nicodemos chega para Jesus e fala assim: bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Jesus não responde nada para ele. Jesus simplesmente fala assim: como é que você está vendo o reino de Deus se você não nasceu de novo? Só pode ver o reino de Deus aqueles que nasceram de novo. E esse homem faz uma exclamação: Senhor, então o que não será comer pão no reino de Deus? E aí Jesus vai então
trazer uma parábola. Ele, porém, lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou os convidados. E no dia que estava marcada a ceia, enviou o servo para trazer os convidados. E cada um foi se excusando, apresentando desculpas. E aí, o senhor, sabendo que a ceia precisava acontecer, manda o servo então chamar. Vai pelas ruas, pelos bairros, e busca aqueles que estão cegos, doentes, aleijados, e enche a minha casa. Feito está, senhor, como o senhor me mandou. Não tem lugar ainda. Vai e chama agora lá nos atalhos, lá nas ruelas, nas vielas por aí, e busca, traz, faze-os entrar. E de repente a casa estava cheia. E aí Jesus termina dizendo assim: o que é que vai acontecer com aqueles que ouviram o chamado do Senhor e não atenderam? Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Ele exclama para Jesus dizendo assim: o que não vai ser então comer pão no reino de Deus? E Jesus termina a parábola perguntando para ele: mas vocês já atenderam o convite do reino de Deus? Você está preocupado no que vai ser comer o pão com o Senhor, mas você atendeu o convite? Se ainda há lugar, será que atenderam o convite? Essa é a essência da parábola. Eu quero trazer para os irmãos alguns pontos importantes aqui nessa parábola. Primeiro, meus irmãos, era costume dos ricos, e até hoje, se você estudar os costumes dos povos do Oriente, os ricos, eles fazem 2 convites. O primeiro convite: pastor Ricardo Fernando, tal dia vai acontecer uma festa, eu gostaria que você participasse. E aí você coloca lá na sua agenda. Quando se aproxima o tempo, ou no dia, um servo é encarregado de convidá-lo de novo. Ao passo que a pessoa se sente honrada, ela se sente desonrada se isso não acontecer. Para nós, a nossa cultura ocidental é completamente diferente, né? Olha, um aniversário tal, um casamento tal, ninguém vai lá buscar a gente na nossa casa. Espera-se que no primeiro convite que a gente tenha recebido, a gente já tenha entendido e vá. Para eles não é questão de honra. Você convidou a primeira vez, está convidado, mas precisa uma segunda vez ir lá falar para a pessoa: chegou o dia, chegou a semana, nós estamos esperando você. Quer que eu o leve, quer que eu ajude a chegar no lugar da ceia, no lugar da festa? Então, quando Jesus conta isso para eles, fazia sentido no coração deles 2 convites, porque as pessoas já estavam convidadas, e agora um servo estava indo para poder levar um novo convite. Só que acontece que o primeiro convite foi recebido com alegria, e eles se comprometeram a ir participar da ceia. O segundo convite foi recusado, com desculpas. No contexto que Jesus está explicando para eles, Jesus está dizendo para eles, Jesus está na casa dos fariseus, e eles estão observando Jesus. Jesus está dizendo assim: vocês foram convidados para o reino de Deus. Os profetas do Antigo Testamento vieram falando para vocês do reino de Deus. E Jesus está dizendo: eu estou iniciando o reino de Deus. Eu sou o cumprimento da promessa. Eu, o Messias, estou diante de vós. Mas vocês estão se escusando em ingressar no reino de Deus através de mim, que sou a porta para este reino. É isso que o Senhor está dizendo para eles. Que os profetas vieram vaticinando: vai vir o Messias. Que o profeta Isaías falou: ele vai ser o servo de Deus que vai morrer pelos vossos pecados. O profeta Miqueias vaticinou: e tu, Belém Efrata, posto que é a menor de todas, mas você não é, porque de ti me sairá o Salvador. Todos eles vieram ouvindo. Moisés profetizou sobre o Messias: Deus vai levantar alguém maior do que eu. Davi profetizou sobre o Messias: e tu, Senhor. Quem é que ele estava chamando de Senhor se ele era o rei?
Ele estava se referindo a Deus, ao Senhor que viria. E quando Jesus vem, porque nasceu de uma forma humilde, porque era filho de carpinteiro, porque viera de Nazaré, eles rejeitaram o reino de Deus, eles rejeitaram o Messias, eles rejeitaram o Cristo com as suas desculpas. E eu quero passar para vocês aqui quais foram as desculpas que eles ofereceram ao Senhor. O primeiro disse assim: eu comprei um campo e preciso vê-lo. Olha a ordem que ele fala: eu comprei um campo e agora vou ver. Você já viu isso acontecer? É que eu comprei um terreno e agora eu vou ver como é que é o terreno. Um judeu, irmãos, jamais faria isso. Se você observar na lei, existiam critérios na lei para se comprar um campo. Existia uma história de genealogia por trás de tudo aquilo. Quem foi o dono? Quem foi o anterior? A que tribo pertence? Se ele podia comprar ou não? Nenhum judeu compraria um campo sem observar se dá fruto, se a terra é boa. E mesmo, vamos supor que mesmo que ele tivesse comprado sem ver, ele não poderia ver naquela hora. Porque a ceia, toda a ceia acontece de noite. Almoço é de dia, café da manhã é de dia. Ceia é à noite. Como é que você vai ver um campo à noite? Certo? Como é que você vai ver um terreno à noite? E mesmo, irmãos, que ele tivesse comprado, que fosse à noite, ele poderia ir para a ceia e no outro dia ver o campo. O que ele está dizendo, Jesus está falando, que eles estavam recusando-se a entrar no reino de Deus pela porta que era Cristo. Isso traz uma lição para nós, irmãos. Guarde isso no seu coração. Este homem aqui, que está recusando em entrar no reino por causa do seu terreno, representa pessoas que não conseguem ingressar no reino de Deus, porque são absorvidas pelos bens dessa terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: bens nessa terra depende da perspectiva que você tem. Se você parar para pensar que você tem um tempo determinado por Deus, que nós não sabemos quando é. Ontem eu estive no velório de um pastor presidente lá em Caçapava. Que nós não sabemos quanto tempo o Senhor nos deu. Se você parar para pensar que você tem um tempo, que nós não sabemos, eu não posso dizer para você que estou vivo aqui amanhã. Que nós temos um tempo e um chamado, tudo que Deus coloca nas nossas mãos, devia ser para convergir para esse chamado. Deus não dá casa para a gente colecionar casas. Deus não dá carro para a gente colecionar carros. Deus não dá dinheiro para a gente colecionar valores no banco. Deus está observando que você tem um chamado, que você tem uma vocação. E enquanto você precisa exercer essa vocação, você precisa morar. Você precisa de carro, você precisa de computador, você precisa de um ambiente de trabalho para dali Deus prover as suas necessidades. O problema é que nós estamos fazendo dos recursos o alvo da nossa vida. Nós não estamos canalizando os recursos para o verdadeiro propósito que Deus tem conosco. Casa é porque eu habito em algum lugar enquanto eu sirvo ao meu chamado. Carro é porque eu preciso me locomover enquanto eu sirvo no meu chamado.
valores financeiros, é porque eu preciso me sustentar enquanto eu sirvo no meu chamado. Porque daqui 70 anos, daqui 90 anos, não existe nenhum de nós aqui, tenhamos a casa que tenhamos tido, tenhamos o carro que tenhamos dirigido, o valor da nossa conta bancária pode ter sido a mais rechuchuda possível. Daqui a 100 anos não fará sentido algum mais para nós. O que fará sentido é o tipo de canalização do recurso que nós fizemos para louvar a Deus. Ou nós dizemos para Ele, eu vou ver meu terreno e não tenho tempo para o Senhor, ou eu vou pegar o meu terreno e deixar no lugar dele e vou correr para o reino de Deus. Quer ver um teste que eu vou fazer com você? Quantos aqui são pais? Quando você for indicar uma faculdade para o seu filho, você vai falar o que para ele? Olha, eu acho que está dando dinheiro no mercado de trabalho esse tipo aqui de profissão. Não é isso? Está em voga agora, é isso aí. E quantos de nós fala assim, meu filho, você tem uma vocação. Você veio com uma vocação de Deus. Escolha algo que contribua com a sua vocação. Eu não sei quanto você vai ganhar, mas escolha algo que contribua com a vocação que Deus te chamou. Esse homem representa, meus irmãos, pessoas que estão apegadas às suas riquezas. E eu poderia citar aqui um texto bíblico, Lucas capítulo 12, mesmo se você quiser folhear um pouquinho aí, Lucas capítulo 12, Jesus conta uma parábola, a partir do versículo 13. Se você observar aqui do versículo 13, não dá tempo da gente ler, mas se você observar do versículo 13 até o versículo 34, Jesus está falando com dois tipos de pessoas. A partir do versículo 13, Jesus está falando com toda a multidão. E quando Jesus fala com a multidão tem gente que segue Jesus e tem gente que não segue. Jesus está falando com a multidão. Porque um do meio deles lá falou, ô mestre, manda que meu irmão reparta comigo lá os haveres. E aí Jesus fala, quem me colocou como juiz e repartidor entre vós? E aí Jesus conta a parábola do rico, que tinha armazéns, e só que naquele ano a colheita deu demais. E ele falou, o que eu vou fazer com tudo isso? Já sei, vou derrubar os armazéns pequenos que eu tenho, e vou construir um enorme, e vou colher tudo que eu plantei, colocar nesse armazém, e vou falar, alma, regala, você tem para muito tempo. Só que vamos voltar para aquela época, eles não tinham máquinas, eles não tinham agrotóxicos, eles não tinham fertilizantes, eles não tinham nada que a gente tem hoje. Eles dependiam do sol, dependiam da terra, dependiam da chuva. Ou seja, tudo que aquele rico colheu não era nada por causa dele, era por causa da bondade de Deus. E agora, como ele ousa falar, eu tenho para muitos dias e não preciso esquentar a cabeça com mais nada. A parábola termina dizendo assim, ô insensato, ô louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que você conseguiu vai ser para quem? Jesus estava combatendo a avareza. Só que a partir do versículo de número 22, agora Jesus não está falando com a multidão. Jesus agora fala com os discípulos. Porque uma coisa é falar com a multidão, outra coisa é falar com quem segue Jesus. E quando Jesus vai falar com aqueles que o seguem, Jesus vai falar agora não de avareza, Jesus vai falar de confiança. Jesus vai falar sobre nós confiarmos e investirmos no reino de Deus. Para a multidão, vocês precisam ser curados da avareza. Para quem segue Jesus, vocês precisam confiar em Deus e investir no reino de Deus. Quando esse homem diz que precisa ver o seu campo, ele está ensinando cada um de nós o quanto o apego, não é os bens, irmãos. Tem gente que fala assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O dinheiro é uma bênção. O amor ao dinheiro que estraga o ser humano. Não são os bens, lute por eles, mas não faça deles o seu apego. Bens têm o seu lugar na vida do servo de Deus. O Senhor me concedeu esse carro,
como eu posso servi-lo com ele? O Senhor me concedeu essa bênção, como pode ser útil ao Senhor? Porque o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, meus irmãos, segunda carta, vai dizer que Deus ama o que dá com alegria. Você sabe por que Deus ama o que dá com alegria? Porque é com amor que Deus te dá. É com amor que Deus te dá vida, saúde, para você levantar de manhã para trabalhar. É com amor que Deus abre uma porta de trabalho. É com amor que Deus move ali as situações para que você viva uma promoção, para que você viva um reconhecimento. Então é com esse mesmo amor que Deus espera que você traga de volta o resultado da bênção dele sobre a sua vida. E quando Deus com amor faz tudo isso, e o crente com avareza segura, Deus nos alerta de que o nosso coração está sendo tomado por coisas que não deveriam fazer parte dele. Mas vamos para frente. Olha o outro. O outro disse assim, a segunda desculpa. Ele comprou 5 juntas de bois e precisava experimentá-la. Quem é que compra junta de boi e depois vai experimentar? Liga para sua mulher e fala assim, olha querida, eu estou indo lá no centro, porque eu comprei 5 carros e eu tenho que ver que carro que é esse. Eu não sei que ano que é, não sei que modelo que é, não sei que cor que é, eu comprei e estou indo lá. Que ela vai falar para você, você perdeu o juízo. É isso que ele está falando aqui. Eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentar para ver se é boa. Meus irmãos, boi era motor da época. Boi era os animais de tração para poder fazer todo o trabalho que os tratores fazem hoje. Diz a cultura judaica que ficavam cercados fora da cidade, que os bois que estavam à venda iam para lá, e lá os donos que queriam vender faziam demonstrações, porque tinha que saber se o boi trabalhava bem com outro boi, era junta de boi. Tinha que saber se esses bois eram fortes, se esses bois conseguiam mesmo fazer o propósito que eles tinham. Ninguém comprava junta de boi sem antes experimentar. Não tem uns carros que passam aí escrito test drive? É isso. E aí ele está dizendo para o servo assim que foi chamá-lo, olha, eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentar. Esse homem aqui representa aqueles que as suas ocupações não lhe permite buscar o reino de Deus. Estou muito ocupado, Senhor, para buscar o teu reino. Eu tenho 5 juntas de boi e preciso experimentar, não tenho condições de ir para a tua ceia. É isso que Jesus está dizendo. Meus irmãos, quantas vezes ocupações se tornam um orgulho para nós. O ser humano muito ocupado, a agenda está fechada, a agenda está lotada. E nós não temos tempo para o Senhor. Foi o alerta que Jesus trouxe para Marta. Precisa lavar a casa? Lógico que precisa. Alguém precisa lavar. Precisa servir? Lógico que precisa. Precisa fazer a comida? É claro que precisa. Alguém tem que sair de manhã e trazer o sustento para casa? É lógico que precisa. O que Jesus está dizendo é que as nossas ocupações não podem ser maior do que o reino de Deus. Porque muitas pessoas envolvidas nas suas ocupações perderam o que é mais importante. Foi isso que Jesus disse a Marta, ô Senhor, o Senhor não se importa que eu sirva sozinho, eu estou ocupada com os afazeres aqui, o Senhor está vendo Maria aos teus pés. Naquele momento Jesus estava na sala de Marta, não importa que hora iria sair o almoço naquele dia, o importante era que Jesus estava lá, e Jesus disse para ele, não, fica, ô Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte nunca lhe será tirada.
Perder, meus irmãos, a perspectiva do reino, da participação da ceia do Senhor, por causa das nossas ocupações, é grave demais, meus irmãos, porque nenhuma ocupação que nós temos pode ser maior do que a perspectiva do reino de Deus nas nossas vidas. Foi por isso que no Sermão da Montanha, Jesus disse o que está escrito lá em Mateus capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha? Mateus capítulo 6. Eu não vou ler tudo, mas ele começa lá no 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Versículo 25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida maior do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele dá alguns exemplos. Olhe para as aves dos céus. Você já viu o passarinho estressado com o que ele tem que comer? Ele sabe que naquele dia ele vai bater asa. Em algum lugar o Criador colocou a comida para ele. É esse equilíbrio, meus irmãos, que a gente precisa ter. Não é deitar na rede e falar, então, daqui a pouco, meio-dia, vai chegar na minha casa. Não. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia, em vão trabalha os que a edificam. Então são dois, é uma parceria. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Precisa ter a sentinela, mas ela conta com a provisão de Deus. É uma parceria que Deus quer estabelecer conosco. Você tem as suas ocupações, mas confia em mim. E não permita que as tuas ocupações tirem o sabor do reino de Deus. E aí, terminando aqui o texto de Mateus, ele diz assim, versículo 32, 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha que desafio para nós, irmãos. E eu ouso dizer aqui com toda certeza que o que nos inquieta não é a necessidade, é aquilo que a gente inventa acima delas. Porque Deus prometeu suprir as nossas necessidades, não suprir as coisas que a gente inventa. Porque aquele carro estava bom, mas a gente foi inventar uma outra coisa, se mete em coisa que não devia. Aquela situação estava confortável para a família, mas a gente se mete em outras coisas, e aí vem os problemas. Por que andar com isso aqui, né? Você pode ter um carnê ali de 5 anos. Aí Deus fica com a necessidade. Eu supro a sua necessidade. O que você está inventando para cima aí, vai ser ocupação, é junta de boi. E aí ele está dizendo aqui, eu preciso experimentar. Agora vem o último. O último diz assim, olha, eu me casei e não posso ir. Ou ele estava mentindo, porque se ele estivesse em processo de casamento, o Senhor da ceia não ia mandar um convite para ele, ou ia convidar os dois. Ou ele realmente tinha se casado recentemente, e usou isso como desculpa para não ir para a ceia, porque, ora, se eu casei recentemente, eu recebo um convite de um rico, eu vou ter o privilégio de levar minha esposa. Meu amor, você já se deu bem, logo na primeira semana de casamento. Por quê? Porque eu fui convidado pelo ricaço da cidade aí, da gente jantar com ele. E se você fosse casar com outro lá, você não ia, tá vendo? Agora você está comigo, nós vamos lá para a ceia. Só que esse homem vê um empecilho de participar da ceia por causa de um novo relacionamento.
Sabe o que significa isso, meus irmãos? Pessoas que por causa dos seus relacionamentos sociais perdem de perspectiva o reino de Deus. É tanta coisa, é tanta gente. Pastor, hoje eu não vou conseguir porque eu tenho aniversário e tal. Pastor, hoje eu não consigo ir, rapaz, porque chegou fulano de tal na minha casa. Pastor, hoje eu não consigo ir porque eu tenho que atender uma viagem. Você já percebeu que esses relacionamentos vão minando você? Querido, eu estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes há uns dias atrás, e ele chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha reparado, embora está lá na nossa cara. Ele disse assim: você que ensina, você que prega, você que pastoreia, você precisa ter um compromisso de oração sobre algo específico na igreja. Satanás está agindo para que eles não escutem a palavra. Ou ele vai roubar quando essa palavra é pregada, ou ele vai afastar, ou ele vai distrair os crentes na igreja. Ele vai fazer qualquer coisa, porque o momento da palavra é o momento de transformação na vida do ser humano. É isso que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a renovação da nossa mente que produz transformação. Então, num ambiente desse aqui, meus irmãos, Satanás vai agir, vai trabalhar primeiro para que você não esteja. Porque se você não estiver, a palavra nunca vai te transformar. Segundo, para que ele te distraia de alguma forma. Aí é uma criança, é um celular, é um barulho lá fora, é um carro, é uma moto. E a gente perdeu aquilo que iria transformar a nossa vida. E os relacionamentos sociais entram nessa categoria. É na hora que você está se arrumando para vir para o culto, que chega um parente na sua casa. Ele não sabe que você é crente? Você sabe o que meu pai falava? Pode ir, só que na hora do culto, eu vou sair. Ou você venha comigo, ou você fica em casa à vontade. 9h30 eu estou chegando. Pode usar a geladeira, liga a televisão, fica à vontade aí. A casa é sua, mas agora eu tenho compromisso com a igreja. E é tanta coisa social que vai nos envolvendo, que a gente vai deixando o reino de Deus. Aí os desigrejados vão dizer assim: mas eu não preciso estar aqui. É interessante, né? Você não precisa estar aqui, mas no céu você vai estar com a gente. Que matemática que é essa? Eu podia citar várias passagens do Novo Testamento, nem do Antigo, do Novo Testamento, falando sobre a congregação. Dons que são manifestos, dons que você é usado por Deus. O ambiente onde nós somos exortados, o ambiente onde nós somos ensinados. Mas eu quero citar apenas Hebreus 10. Apenas Hebreus 10, a partir do versículo 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos, olha só, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E para quem que o escritor está escrevendo? Para hebreus, irmãos. Eles estavam sendo mortos por ser crentes. Eles estavam sendo perseguidos, saía na rua, indo para adorar a Deus, podia ser morto. Os bens eram arrancados. Nesse ambiente, o pregador aqui não podia dizer: irmãos, olha, vamos evitar um pouco de nos encontrarmos, porque, olha, o negócio está pegando aqui. Muitos deles tinham saído do judaísmo. Hebreus é aqueles que saíram do judaísmo. E estavam considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo de novo. Porque no judaísmo, pelo menos, a gente de alguma forma serve a Deus e não é perseguido por abraçar o cristianismo. Então vamos voltar. E é nesse contexto que ele escreve dizendo: não deixe as vossas congregações,
porque ele sabe da importância, o Espírito Santo sabe da importância, que é o ambiente da igreja, que nenhum de nós estaríamos sendo edificados de outra forma, se não estivéssemos aqui. Se você estivesse em casa, estava dormindo, estava vendo o seu Facebook, estava vendo o seu Instagram, estava assistindo um filme, estava assistindo qualquer outra coisa, menos sendo edificado da forma que você está sendo. É por isso que Deus está dizendo que os nossos relacionamentos não podem atrapalhar a nossa perspectiva do reino de Deus. Se a gente, meus irmãos, nesse sentido, não é sentido de desonrá-los, mas se nesse sentido a gente não deixar pai, mãe, esposa, filhos, a gente não merece Jesus. Falei que era só ensino, né, meu Deus? E aí, enquanto isso, os fariseus estavam à mesa escutando Jesus. E Jesus contando essa parábola. E aí eles entendem, meus irmãos, que eles mesmos eram os que arranjaram as suas desculpas para não ingressarem no reino de Deus. E sabe quais foram as desculpas que eles arranjaram para Jesus? Olha, ele come com os pecadores. Olha, ele recebe os pecadores. Ele não guarda o sábado. A gente conhece teu pai, tua mãe, os teus irmãos. Estão aí. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Foram essas desculpas que eles foram apresentando. Só que quando eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram a porta de acesso ao reino de Deus. Eles rejeitaram a salvação. Eles estavam preferindo os seus jumentos, estavam preferindo os seus terrenos, estavam preferindo os seus relacionamentos, ao invés do reino de Deus. Aí é nesse ponto que a Bíblia vai dizer que então o convite foi feito aos outros que não mereciam. Uma vez que aqueles que eram amigos do rico, eram considerados pelo rico, não atenderam. O convite foi agora feito aos que não merecem. O que o versículo vai dizer para nós? Vamos voltar lá para o texto? E voltando aquele servo, anunciou todas essas coisas. Um falou isso, outro aquilo. Versículo 21. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Por que esses, irmãos? Quem são essas pessoas aqui? Você vê que ao invés do Senhor lá, que está fazendo convite, lidar com vingança, ele lidou com graça. Então vou destruir todos que não... Ele lidou com graça. Vai chamar agora os pobres, os cegos, os aleijados. Por quê? Porque cego não tem terreno para ver. Aleijado não tem jumento para experimentar. E pobres não têm esse contexto social para os separar. Qualquer hora que você convidar um pobre, ele está disponível. Rico é difícil. A agenda dele está lotada. De manhã ele está lá, à tarde ali, à noite ali. É difícil. O pobre não. Qualquer hora que você chamar ele para almoçar, é agora. Jantar, é agora, meu pastor. Nós estamos juntos. Em certo sentido, ele está dizendo, pessoas que estão desprendidas dessas coisas e que o convite vai ser uma expressão da graça desse Senhor. O rico era conhecido na cidade. E essas pessoas não eram amigas, não faziam parte do ciclo de amizade deles. Quando o convite chega para eles, o que mais eu? O prefeito da cidade me convidou.
me chamou, não deve estar acontecendo algum engano, porque eu não sou amigo dele, ele nem sabe que eu existo. Não é você mesmo. Aqueles que ele conhece rejeitaram, não querem ir para a festa dele. Então o convite chegou a você pela graça, pela misericórdia, pela bondade dele. E aí diz o texto que vai encher a casa, mas vai sobrar espaço. Quem são essas pessoas? É aqueles que Jesus saiu pregando. Porque o texto de João, capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aí Jesus sai pregando. Jesus sai curando aleijado, Jesus sai dando vista aos cegos, Jesus vai introduzindo aquelas pessoas no reino dele. Mas aí, meus irmãos, o texto vai dizer agora a partir do versículo 22, e é aí que entra cada um de nós. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e o que ele diz? E ainda há lugar. E aí o Senhor vai dizer para o servo assim: agora saem pelas vielas, pelos atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Aí entra eu e entra você. Que a gente não era nem da elite de Israel, e não era nem que fosse dos pobres de Israel. A gente não tinha aliança nenhuma com ele. Mas acontece que a continuação do versículo lá que eu citei de João 1, 11, 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito ou o poder de serem feitos filhos de Deus. Foi para isso que Jesus veio. No mesmo contexto, meus irmãos, de Lucas capítulo 2, versículo de número 32, Jesus estava sendo apresentado. Sabe quando a gente levanta uma criança assim e apresenta a criança? Simeão estava dizendo assim, versículo 32, sobre Jesus: luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Luz para iluminar as nações, aqui na tradução original é luz para os gentios. Capítulo de número 3, versículo 6, ele vai dizer assim: e toda carne verá a salvação de Deus. Falando sobre Jesus, não é só judeu, não é só para os fariseus, não é só para aqueles que são chamados desde o Antigo Testamento, lá por Abraão. É toda carne verá, toda a humanidade contemplará a salvação do Senhor. Esse último convite, meus irmãos, foram 3. Aqueles que recusaram, os outros que estavam cegos, doentes, aleijados, e depois nós. Esse último convite fala da cruz e do Espírito Santo de Deus. Porque nesse último convite, meus amados, o dono precisou humilhar-se. Tinha lugar ainda. E ele precisou humilhar-se. Isso fala da cruz de Cristo. Ele precisou enviar alguém para chamar. Isso fala da ação do Espírito Santo sobre nós. Você já parou para pensar o que faz sentido um judeu, dentre os milhares e milhares de judeus que morreram, crucificado, o fato da morte de Cristo Jesus fazer tanta diferença na nossa vida? Por quê? Porque o Cristo que morreu na cruz do Calvário, agora tem a ação do Espírito, pegando aquela história que aconteceu há quase 2000 anos atrás e fazendo sentido para nós hoje. Não eu creio que foi Cristo, Filho de Deus. Não eu creio que esse sacrifício foi por mim. Não eu creio que o sangue derramado dele pode me perdoar de todos os pecados. O que é que faz isso, meus irmãos? É a ação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Que diferença que a gente tem das pessoas que estão lá fora, daqueles que estão bebendo, daqueles que estão prostituindo, daqueles que estão chegando agora em casa da balada de sábado. Que diferença que a gente tem? Nenhuma.
Todos nós pecadores, todos nós éramos levados pelo curso deste mundo. A única diferença é que o Espírito Santo nos alcançou e falou: alguém morreu por você, alguém te fez um convite irrecusável e você precisa fazer parte da ceia dele agora. E nós adentramos ao reino de Deus pela graça do Senhor nosso Deus. Aleluia. É aqui que Paulo vai explicar aos romanos que os judeus eram a oliveira verdadeira, eles eram a oliveira, eles tinham as promessas, eles tinham os patriarcas, eles tinham a circuncisão. Só que o que eles fizeram? Eles se orgulharam. A salvação é para nós. A gente tem Abraão no nosso currículo, a gente tem Davi, a gente tem a circuncisão, a gente tem a promessa, a gente tem a lei. E Paulo diz assim: pois é, vocês tinham tudo isso, mas veio a mão de Deus e quebrou vocês assim, ó, e enxertou no lugar aí o jambuzeiro bravo, que agora é nós, que não tinha lugar nenhum, que não tinha pedigree nenhum, mas agora está lá, colocada na seiva da videira verdadeira, que é Cristo Jesus. É maravilhoso isso, né? Só que traz um alerta para nós. Como é que a gente está lidando com esse privilégio? Israel lidou muito mal com esse privilégio. Foram quebrados. É certo que eles vão ser recolocados de novo. Isso aqui é assunto escatológico. Mas a questão que me traz aqui, meus irmãos, que horas são, pastor? Já encaminhando para o final, viu? O que me traz aqui é: como que nós estamos lidando com esse privilégio, irmãos? Nós fizemos lá na igreja um estudo da carta aos Efésios, do início ao fim, foram 15. E uma das coisas que Paulo faz no primeiro capítulo é mostrar a ação de Deus na nossa salvação, como o Pai se empenhou, como o Filho se empenhou, como o Espírito se empenha na nossa salvação. Capítulos 1, 2 e 3, ele está mostrando o investimento de Deus para que a igreja fosse igreja. Para que eu e você estivéssemos no lugar que nós estamos, em regiões celestiais. A partir do capítulo 4, 5 e 6, ele vai nos mostrar como nós devemos andar de modo digno a esse chamado que nós tivemos. Porque foi pela graça, irmãos, mas não foi de graça. Nós que somos pais, você vai se identificar com isso aqui. Imagine que você lutou a vida toda. Eu, por exemplo, fui assim. Eu lutei a vida toda, irmão, para ter uma bicicleta. Até pouco antes de casar, eu não tinha bicicleta. Você acredita nisso? Família grande demais, a gente é 7, irmãos. Meu pai era empregado, era desempregado, aquela luta. Luz mais apagada do que acesa. Eu levava mamadeira para a escola, porque eu sou o primeiro e tem 6 para baixo. Então eu levava mamadeira para a escola, minha mãe mandava: ó, come e enche, pede para a tia colocar leite lá para você trazer para suas irmãs. Então eu sei o que foi para eu ter uma bicicleta. Eu andava com a bicicleta da minha mãe, que era uma Ceci rosa, e eu ia pregar com essa Ceci rosa. Você acredita nisso? E a minha esposa hoje, Rebeca, ia comigo sentada. E antes de eu chegar numa igreja como essa aqui, eu parava lá na esquina, Ceci rosa, lá e acorrentava ela, falava: acampa o teu anjo, Senhor, porque... E quando terminava o culto: podemos levar você embora? Não, está tudo bem, está tudo certo, obrigado, Deus abençoe, está tudo em paz. Que a bicicleta está parada lá na... Agora, o que aconteceu com os meus filhos? Eu dei uma bicicleta para eles. Quem tende a valorizar mais, eu ou eles? A bicicleta está lá no corredor, dá vontade de vender. Gente, vocês não vão andar nisso não? Olha o pneu murcho aí. Gente, vocês não vão lavar essa bicicleta não, vocês não vão. Sai para andar, sai para brincar um pouco. Não valorizam. E nós, meus irmãos, tendemos a fazer a mesma coisa com o reino de Deus. Porque o sacrifício foi tão grande, meus irmãos.
Foi inaudito a carga de pecado que Jesus recebeu sobre ele para nos introduzir no reino. Está dizendo para nós, agora nós precisamos andar de modo digno aquilo que ele fez por nós, valorizarmos o que ele fez. E na parábola anterior, no capítulo 13, Jesus falou sobre isso. Jesus falou sobre a figueira na plantação de oliveira. Porque os senhores daquela época, o que dava dinheiro? Oliveira. Então eles enchiam, vamos pegar essa congregação aqui, suponhamos que fosse um terreno. Então ele vai encher isso aqui de oliveira. E quando brota, todo o terreno é assim. Você que já lidou com a agricultura sabe disso. Por mais que você seja criterioso em colocar em todo lugar, vai faltar um lugar que não subiu, que cresceu mais afastado. E aí o que eles faziam? Eles plantavam uma figueira lá. Então tem um espacinho aqui, está tomado de oliveira. Então tem um espaço aqui, então vamos plantar uma figueira. Por quê? De alguma forma eu vou usufruir da terra. Enquanto está crescendo oliveira para eu trabalhar, está crescendo figo para eu desfrutar. O que o Senhor Jesus está dizendo assim? Figueira, você não era para estar aqui. Isso aqui é terreno de oliveira. Uma vez que você foi plantado, dê fruto. Por quê? Ele passou o primeiro ano, nada de figueira, de figo. Passou o segundo, nada de figo. Passou o terceiro, querido, corta essa figueira aí, porque ela está ocupando a terra inutilmente. E o que o agricultor fala? Calma, dono. Eu sei que ela está com dificuldade, mas eu vou trabalhar nela mais esse ano. Eu vou escavar ao redor dela, eu vou chegar adubo nela e vamos ver o que vai acontecer. Se ela não reagir nesse próximo ano, o senhor pode cortar. Mas primeiro, deixa eu tratar dela. É a luta do Espírito Santo conosco, meus irmãos. Porque o lugar não era para nós, o lugar era para os oliveiras, o lugar era para os judeus estarem sentados aqui. Mas eles rejeitaram e Deus colocou a gente. E agora a gente fica, ai meu Deus, cantar, ai meu Deus, pregar, ai meu Deus, dirigir departamento, ai meu Deus, interceder. Deus está, o Espírito Santo, dá um jeito aí. E o Espírito Santo está, calma Deus, não arranca não. Tenha misericórdia dele, porque eu vou escavar do lado dele, eu vou chegar mais adubo, eu vou trazer mais da tua graça, vou trazer mais da tua palavra. Vamos ver esse ano como é que ele vai reagir. É isso que Deus está falando de nós. Nós não éramos para estar aqui. Uma vez que estamos, vamos frutificar para a glória do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. A parábola, meus irmãos, mostra a dura consequência de se rejeitar o convite. Acontece que nós estamos falando da graça de Deus. Quando nós chegamos nesse último convite, esse último convite é pela graça. E toda rejeição à graça traz consequentemente a ira de Deus. Aqueles que recusaram o convite, eles vão encarar Deus de outra forma um dia. Não é mais o advogado das causas, o salvador, o intercessor. Eles vão ter que encarar o juiz assentado em um trono. E esse convite, meus irmãos, traz para nós a responsabilidade de aceitarmos o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente é muito romântico, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É, verdade. Já parou para pensar que a gente fala o amor como que ama? Não é isso que a gente entende? Que Deus ama o mundo. É isso que está escrito? A gente entende assim, né? Ô pecador, venha para Jesus porque Deus te ama. Deus tem uma obra na sua vida. É isso que está escrito lá? Ô prostituta, para de prostituir porque Deus te ama, minha filha. Aí ele ouve isso e pensa assim, puxa, então se Deus me ama, do jeito que eu estou aqui, então ele pode esperar mais um pouco. Eu sei que Deus me ama, mas eu vou aguardar mais um pouco, depois eu atendo esse chamado aí. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Está dizendo que o amor de Deus é de uma forma específica.
Deus amou tanto que entregou o seu Filho Jesus. Todo o amor de Deus está expresso em Cristo Jesus. Toda expressão de amor, toda misericórdia, toda graça foi em entregar Jesus. Acontece que aqueles que abraçam a Cristo estão debaixo do amor de Deus. Aqueles que rejeitam a Cristo estão debaixo da ira de Deus. Então a nossa pregação para o mundo devia mudar. Deus amou você em Cristo Jesus, querido. Deus enviou seu Filho por amor a você. Se você aceitar a Cristo, você está debaixo do amor de Deus. Se você rejeitar a Cristo como Salvador, a ira de Deus está sobre a sua vida. E não sou eu que estou inventando isso não, meus irmãos. Vai lá para João capítulo 3, deixa eu ler aqui. Estou vendo uns irmãos assim meio, nossa pastor, é isso mesmo. Porque a gente só sabe a parte do início da conversa, né? Olha o versículo 36, 35. João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso é sério demais, queridos. Aceitar o convite de Deus, do dono da ceia, te ingressa na graça. Aliás, o convite é pela graça. Rejeitar esse convite faz encarar a ira de Deus. E eu acho, meus irmãos, que ninguém deseja encarar essa ira. Deus o livre. E aí, meus irmãos, eu quero terminar com a maior mensagem dessa parábola, que está no versículo 22, quando ele diz assim: ainda há lugar. Senhor, chamei os teus convidados, não quiseram vir. Saí aí pelos valados e enchi esse lugar, mas ainda há lugar. Porque ainda há lugar. Nós continuamos proclamando, queridos. É por isso, pastor Ricardo, que nós continuamos proclamando, porque ainda há lugar, queridos. É porque ainda há lugar, meus irmãos, que você pode interceder pelos parentes que estão afastados dos caminhos do Senhor. E eu falo isso com propriedade no meu coração, porque eu tenho 2 irmãos ateus. Não dá para acreditar, né? 7 filhos que foram criados na mesma casa. Meu pai é pastor desde que eu me entendo de gente, todos criados ali na igreja, Assembleia de Deus ainda. E os 2 últimos não creem em Deus. Meu irmão que já subiu no púlpito comigo, minha irmã que já fez parte de grupos de adolescentes na igreja, hoje não creem em Deus. Foram para os Estados Unidos. Ela é professora de matemática lá, ele é advogado. Deus, que Deus. Mas é porque ainda há lugar, que todo dia eu dobro o joelho por ele, Senhor, ainda há lugar. É porque ainda há lugar que você pode interceder pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu vizinho, pelo teu patrão, porque ainda há lugar. Porque ainda há lugar, meus irmãos, que a nossa tarefa em Cristo permanece. Cristo já veio. O convite já foi feito. A ceia já está pronta. A mensagem é para que todos venham. E a igreja precisa continuar proclamando: ainda há lugar. Saia daqui nessa manhã com essa perspectiva. Ainda há lugar. Obrigado, Senhor, por me fazer parte dessa ceia. Que nós ouvimos o convite da graça e atendemos, mas ainda há lugar.
E eu termino perguntando para você: como é que a sua vida vai terminar aqui, querido? Hein? Só para você ver que eu terminei mesmo, estou fechando aqui. Como é que vai terminar a sua vida? Uma parábola de desculpas, justificações, ou assentado na mesa com o Senhor? Podemos orar? Podemos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar? Oh, louvado seja o nome de Jesus. Que parábola maravilhosa, meus irmãos, que o Senhor traz aqui ao coração da igreja nesse aniversário, 9 anos desse ministério, que serão muitos para frente, em nome de Jesus, de vidas sendo alicerçadas no reino de Deus, muitos anos ainda dessa igreja proclamando que ainda há lugar. Nós seremos testemunhas, eu profetizo aqui neste lugar em nome de Jesus, de vidas adentrando por estas portas para ocuparem esses lugares em nome de Jesus. Parentes nossos que vão adentrar, sendo salvos, alcançados pela voz do Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Por isso não desanime mamãe, não desanime papai por causa dos seus filhos, porque ainda há lugar e o Senhor vai trazê-los. Não desanime filhos por causa dos seus pais. Pode ser que o compromisso do seu pai seja com a bebida, seja com a prostituição, mas Deus enviou o seu filho para alcançar estes mesmos. Ele disse assim: sai pelos valados, busque os cegos, busque os aleijados, busque aqueles que estão enfrentando fragilidades, porque a minha casa vai ficar cheia. É o convite da misericórdia de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos. Pai de amor, Deus de bondade, nós te louvamos, agradecidos ao Senhor por esta manhã de bênção e de graça sobre as nossas vidas. Oh Deus, obrigado pelo pastor dessa igreja, pelos obreiros, suas famílias. Obrigado pela liderança, Senhor, desta igreja, de cada membro, Senhor, desta igreja, que está proclamando, Senhor, em São José dos Campos e fora dele, que ainda há lugar na tua mesa, que está sendo canal do teu Espírito para proclamar a mensagem do Evangelho. Deus, supre as necessidades desta igreja, Pai, como um corpo. Supre as necessidades de cada membro, Senhor, seja financeira, seja, Senhor, emocional, seja no casamento, seja na família. Supre as necessidades dos teus servos, para que eles prossigam avante, Senhor, proclamando o teu nome. Pai amado, que muitos anos de bênção, de graça sobre esta igreja ainda estejam pela frente, para que o teu nome seja proclamado, para que o teu reino, Senhor, cresça, que através da AD Renovar, o reino de Deus cresça, a mesa aumente, os lugares sejam ocupados, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, Pai, dá graça a cada um de nós, nos enche, Senhor, do teu Espírito, é o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Deus os abençoe, queridos. Obrigado, pastores, em nome de Jesus. Glória.